Maravilha, então retomamos hoje o nosso estudo, né? Hoje com a grata volta aí do Rogério e da Vânia, graças a Deus, né? Sobreviveram à peregrinação, Vânia. Foi ótimo. 500, se você falar para a minha Vânia, é 520. Se falar para o Rogério, é 560 quilômetros que nós andamos. Muito bom isso. E hoje nós vamos retomar aqui no parágrafo 659, né? Onde nós começamos a conversar sobre Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos ver o que a igreja tem a nos ensinar, o que o Espírito Santo tem a nos iluminar, né? Mas vamos pedir antes a graça de Deus, porque sem ela nada podemos fazer, né? Por isso nós pedimos, Senhor amado, a graça do vosso Espírito Santo, Senhor, sobre nós, sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas preocupações. Apacenta o nosso coração de toda a correria, que o Senhor sabe muito bem que as coisas são e as distrações vêm e os compromissos surgem. Vos entregamos nesse momento tudo, Senhor, todos os nossos pensamentos, as nossas preocupações, pedindo para que o Senhor acolha no seu sagrado coração. E sabendo também, Senhor, que a vossa providência infinita, bondosa, e muito acima do que nós merecemos ou precisamos, sempre está ao nosso lado, Senhor, para derramar a vossa graça sobre a nossa vida. Por isso vos entregamos tudo e nos colocamos somente diante de Ti, Senhor, para reconhecê-lo como única fonte de amor, de verdade, única fonte de sabedoria, de paz e de vida, Senhor. Não existe outra, Senhor. Por isso estamos aqui buscando, Senhor, o conhecimento de Ti. Nós sabemos que a tua graça, sem a sua graça, isso é impossível. Por isso pedimos, vinde Espírito Santo, enchei os Enchei os corações dos corações dos vossos vossos fiéis fiéis. e acendei neles Acendei o neles fogo o do fogo vosso do amor. vosso amor. Enviai o vosso Enviai Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre, Senhor, da vossa consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Pedimos também a tua presença, mãezinha querida, porque onde o teu filho está, tu estás também. Tu que é mãe dos homens, tu que é Senhora do Salvador e mãe dos salvados também, Senhor. Nós pedimos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá? Martin, quer iniciar lendo para a gente, Martin? Posso tentar. Vamos lá. Vamos lá. Artigo 6. Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado aos céus e sentou-se à direita de Deus. O corpo de Cristo foi glorificado desde o instante de sua ressurreição, como provam as propriedades novas e sobrenaturais das quais, a partir de então, seu corpo desfruta em caráter permanente. No entanto, durante os 40 dias em que vai comer e beber familiarmente com seus discípulos e instrui sobre o reino, sua glória permanece ainda velada sobre os traços de uma humanidade comum. A última aparição de Jesus termina com a entrada irreversível de sua humanidade na glória divina, simbolizada pela nuvem e pelo céu, onde, desde então, está sentado à direita de Deus. De modo totalmente excepcional e único, ele se mostrará a Paulo, que se considera como um aborto, em uma última aparição, a qual constituirá o próprio Paulo como apóstolo.
O caráter velado da glória do ressuscitado durante esse tempo transpareceu em sua palavra misteriosa a Maria Madalena. Ainda não subi junto ao Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Isso indica uma diferença de manifestação entre a glória de Cristo ressuscitado e a de Cristo exaltado à direita do Pai. O acontecimento, ao mesmo tempo histórico e transcendente, da ascensão, marca a transição de uma para a outra. A última etapa permanece intimamente unida à primeira, isto é, a descida do céu realizada na encarnação. Só aquele que saiu do Pai pode retornar ao Pai. Ao Pai, Cristo. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Entregue às suas forças naturais, a humanidade não tem acesso à casa do Pai, à vida e à felicidade de Deus. Só Cristo pode abrir essa porta ao homem. Ele, vossa cabeça e princípio, subiu aos céus, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá, conduzirá à glória e à imortalidade. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. E a elevação na cruz significa e anuncia a elevação da ascensão aos céus. É o começo dela. Jesus Cristo, o único sacerdote da nova e eterna aliança, não entrou num santuário feito por mão humana, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. No céu, Cristo exerce em caráter permanente seu sacerdócio. Por isso, ele tem poder ilimitado para salvar aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus, já que está sempre vivo para interceder por nós. Como sumo sacerdote dos bens futuros, ele é o centro, é o ator principal da liturgia que honra o Pai nos céus. A partir de então, Cristo está sentado à direita do Pai. Por direita do Pai entendemos a glória e a honra da divindade, onde aquele que existia como Filho de Deus, antes de todos os séculos como Deus, e consubstancial ao Pai, sentou-se corporalmente depois de encarnar-se e de sua carne ser glorificada. Sentar-se à direita do Pai significa inauguração do reino do Messias, realização da visão do profeta Daniel referente ao Filho do Homem. Foi-lhe dada a soberania, a glória e a realeza. Todos os povos, nações, línguas hão de servir-lhe. Seu poder e seu poder eterno, que nunca lhe será tirado, e sua realeza é tal que jamais será destruída. A partir desse momento, os apóstolos se tornaram as testemunhas do reino que não terá fim. Que legal, não? Muita coisa para a gente conversar aí, não é isso? Sim. Quer resumir? Não é melhor resumir? Quem quiser compartilhar, por favor. Antes de ler o resumo, vamos fazer uma partida, tá bom? Tá? Eu Eu acho queria só interessante. Desculpa. voltar aqui no 661, onde ele coloca que entregue às suas forças naturais, a humanidade não tem acesso à casa do Pai. Sim, Então, na realidade, antes de Jesus, não havia um link entre estar na terra e Deus. Que Jesus exatamente. trouxe isso
que criou praticamente, vamos dizer assim, essa ponte de comunicação entre falando uma linguagem chula, né? Um ponto de comunicação entre a humanidade e Deus. Sim. E na hora que fala que ele vai sentar à direita do Pai, seria que ele volta à consubstancialidade com Deus, né? Sim. Né? Ele, e o mais lindo, ô Rogério, é que Jesus mantém a sua natureza humana. Sim. Então, é algo assim que vai muito além da nossa capacidade de compreensão. Mas antes da ressurreição de Cristo, aliás, antes do próprio nascimento de Cristo, não havia uma humanidade dentro da divindade. Não havia o Não corpo havia físico. materialidade humana dentro da própria divindade, do próprio Deus. Isso. Com o advento de Cristo e com a confirmação desse advento na sua ascensão, onde ele tudo está consumado, ele fez toda a vontade do Pai, ele fechou tudo, né? Com esse advento, a partir da ascensão de Cristo, na casa do Pai existe um corpo humano, porém divino também, Sim. que é o próprio Cristo. Então, dentro da divindade, além da natureza divina, existe agora uma natureza humana. Olha que loucura isso, Rogério, né? Dentro da divindade 663, né? Que você está é falando, é referindo ao 663. Você está se referindo. e, e essa é a porta que foi aberta para que a humanidade entrasse no coração de Deus, né? Então, não havia acesso à casa do Pai, não havia acesso. Aquelas manifestações que nós já conversamos nas aulas passadas, né? A aparição de Moisés e Elias no Monte Tabor. Ah, mas então ele estava com Deus, tal, tal, tal. Não é bem assim, né? Ninguém tinha acesso ao Pai. Ah, mas o profeta Elias subiu num carro de fogo. Aquilo tudo que nós já conversamos, né? Ele subiu num carro de fogo e foi para o céu? Não, porque não havia acesso ao Pai. Ele foi para um lugar reservado para os santos, para os justos, para os amados de Deus, né? O próprio Apocalipse diz, né, que Nossa Senhora sofreria as dores do parto, né? O dragão que queria devorar o filho, mas depois ele nasceria e Nossa Senhora seria levada para um lugar deserto, especial, né? Que é reservado para aqueles que ainda não têm acesso ao Pai, porque não tinha o sacrifício de Cristo ainda, abrindo o caminho para a casa do Pai, mas existia um lugar especial para os santos. Aí isso daí é coisa que nós não conseguimos nem sondar. Nós sabemos pela teologia apenas, tá? É para falar Então, que não teve corpo humano, que nunca teve na presença de Deus, eu enxergo que Adão e Eva são as únicas exceções quando estavam no Éden, né? Quando eles estavam no paraíso, antes do pecado inicial, eles tinham acesso a Deus. E é sim, justamente o pecado foi aonde separou as duas, não é as duas naturezas, as duas naturezas. Puxou o homem para a terra, né? E Deus ficou nos céus. E a primeira vez após isso que abre-se a porta novamente é quando Deus se faz humilde e assume a mesma posição da criatura, da criação que ele fez como homem, vem à Terra como homem, sem perder a característica divina, sobrenatural dele, sim. morre e ressuscita, e aí o corpo tem o direito justamente por ser Deus. Aí ele Esse volta lá. corpo glorificado, exato. Exato. Jair, Vânia, Roseli, Então, você não concordou com a Eu só queria consubstancialidade. voltar aqui no que o Rogério falou. Ah, então,
Jesus volta consubstancial. Não, Jesus veio, quando a gente fala consubstancial, ele veio do Pai, ele entendeu? Mas quando ele volta do jeito que está escrito aqui, o corpo dele, que ele Sim, acabou de descrever, com o corpo glorificado, divindade e homem. Então, não é sim, que ele. Lembra, está escrito duas vezes o que significa a direita do Pai. Na primeira, no 663, descreve que onde aquele que existia como filho de Deus, antes de todos os séculos, como Deus e consubstancial à carne, sentou-se corporealmente depois de encarnar-se de sua carne ser glorificada. depois de encarnar, né, Vânia? Isso. E aí, depois, também embaixo, fala de foi dar a soberania. Agora, uma coisa que você falou, Oswaldo, e eu fiquei na dúvida, quando você falou do Apocalipse, fala de Nossa Senhora, que ela foi levada ao deserto, mas quando Nossa Senhora foi levada, ela já tinha a ressurreição de Cristo. Não, não, eu tinha acabado de nascer o filho, né? Tinha acabado de nascer, mas ela ainda não tinha. É uma representação, veja bem, essa senhora do Apocalipse é uma representação da igreja também, né? Então, Então, o que está querendo dizer aí é que, na realidade, antes do julgamento, né? Antes do julgamento, nós estaremos, nós faremos e estaremos na participação com Deus pela alma, como o catecismo nos ensina, como a Igreja Católica nos ensina, mas não em corpo, né? Não corporalmente, não fisicamente. A união física da alma do nosso corpo, ela se dará após o julgamento, né? Diferente, a única diferença, a única situação diferente que a igreja nos coloca é o caso de Nossa Senhora, né? foi Né? levada para uma Que ela própria. já foi assunta ao céu em Uhum. corpo e alma, porque o corpo dela era o Não próprio foi corpo. DNA de Jesus Corpo. Cristo, né? Não tinha outro DNA que não fosse, né, de Nossa Senhora, né? Apenas ela era mulher e ele era homem, né? Mas assim, o corpo era a mesma matéria, né? Mas aqui você me diz uma coisa que eu falei algumas aulas atrás, que eu enxergo assim. Eu acho que agora eu entendi. Todos nós, inclusive os santos que já faleceram, eles ainda não estão no céu em corpo e alma. Eles estão só Exatamente, em alma. O corpo, exatamente isso. o corpo vai acontecer na próxima vinda de Jesus Cristo aqui, quando houver o julgamento final, aonde as almas que estão no purgatório também vão para o mesmo lugar, vão se unir aos corpos, né? Junto Isso. com as almas que passaram direto sem a necessidade de ir para o purgatório e vão ascender aos céus. E aquelas almas que não têm o destino ao céu também vão se unir ao corpo e aí vão para a decadência total, para o inferno e Sim, ficar lá para sim, todo sempre. sim. A ressurreição geral acontecerá no dia do julgamento, né? Uhum. Ok, Rogério? Maravilha. Tá. E aqui, mais um ponto. No 660 tem uma característica importante, né? Na última linha, na penúltima linha, diz assim: o estado da glória do ressuscitado. Isso indica uma diferença de manifestação entre a glória de Cristo ressuscitado e a de Cristo exaltado à direita do Pai. Então, uma coisa é o Cristo glorificado, ressuscitado, né? Que é aquele que ficou entre os apóstolos, né? Durante os 40 dias. Mas outra coisa é quando Cristo sobe e senta na direita do Pai. Aí é o Cristo glorificado, exaltado, onde todo poder lhe foi dado, né? Todo poder lhe foi dado para, agora sim, para julgar, né? Durante os 40 dias ele ainda estava, né, com os apóstolos orientando, né? Orientando o caminho, mostrando o que iria acontecer,
tal, com a igreja, organizando a igreja, tal. Mas após a subida dele, sentado à direita de Deus Pai, ele está exaltado. Então são duas condições diferentes. E ele não voltará mais, não voltará mais exaltado, a não ser para julgar os vivos e os mortos, né? E aí a gente lembra de um outro ponto importante. Ninguém vê o rosto de Deus, ninguém vê a Deus a menos Jesus Cristo, a menos ele que consegue vê-lo. Por quê? Porque se hoje nós, na nossa incapacidade, na nossa humanidade, a gente olhasse para Deus e imediatamente, ok? A gente se transformaria em Deus, ok? Vai direto lá. Sim. E por isso agora Ou que seríamos Jesus. fulminados imediatamente. Exato, é um lado ou outro. E aí o que que acontece? Exatamente por esse motivo, Jesus Cristo não volta aqui a não ser na hora do julgamento. E olha lá o que que é o julgamento, é o que você acabou de falar. Fulminado por um lado ou unido a Sim, Deus do outro lado. sim. Por isso que ele É. não volta mais, ele mandou o Espírito Santo. Yeah. Sim, sim, porque agora ele não vai mais poder, né, ajudar Ele o não instrui homem mais, ele julga. é, Ali, de uma maneira direta, assim, né? né? A justiça tomou conta. Hoje ele é justiça plena, ele é misericórdia plena, ele é amor pleno, Mas, mas nenhum contato de pecado mais É pode permitido. ter, né? Não é, ele não tem mais ele não tem acesso mais a nenhum ato de pecado que nós temos ainda. mas eu Né? acho que a gente tem que pensar na Eucaristia. Como ele não volta mais, ele tá. Então, assim, entendeu? Eu não volto como humano. O microfone de vocês não está muito bom, tá dando sabe? É isso? É só É. comigo ou com vocês também, Martin? Não, tá aí, principalmente quando a Vânia fala, deve estar do microfone, deve estar do outro lado, né? Mas eu Porque entendi. A Vânia quis eu não falar entendi. sobre a comunhão, né? Jesus está aqui através da comunhão, sim, mas não como Deus encarnado, quer dizer, é como Deus encarnado. Nisso você tem razão. Sim, sim, mas não como exaltado. Ele ainda Exato. não, ele está na primeira condição ainda. Existe, eu vou repetir, ó. Há uma diferença de manifestação entre a glória de Cristo ressuscitado e a glória de Cristo exaltado, né? Nós participamos da glória de Cristo ressuscitado ainda, né? É a comunhão, é a É, Eucaristia. mas a sua visão e a participação, como o Martin colocou, a sua participação ainda dentro da presença. Pô, o purgatório já existe porque mesmo quem morre santo não consegue se colocar na presença de Jesus exaltado ainda, né? Então, eles ainda estão no purgatório porque eles ainda não conseguiriam se colocar na presença de Deus e por escolha própria, né? Que é o que a palavra diz. A dor ainda queima dentro deles, né? Isso É mesmo. isso? Não sei, eu não, para mim é difícil isso, mas tudo bem. Tá, melhorou o microfone? Muito, Perfeito. Ah, então, muito. Tá claro agora. tá. Tá, eu mudei o sistema aqui. Ficou ótimo. Qual que é a dúvida, então? Mas qual era a sua dúvida? É essa mesmo que eu falei, Vânia? Não, eu entendi o que está sendo falado aqui, entendi a ascensão de Cristo, entendi tudo, mas para mim, eu penso assim, Deus é Deus, entendeu? Então, assim, como ele se apresenta, que nem quando eu recebo a comunhão, então como que é? Aí ele tem que estar diferente do que ele é, entendeu? É isso que eu não consigo entender, por isso estou falando, para mim não entendo. Ele ressuscitou e pediu ao Pai para permanecer conosco, porque ele quer estar conosco até o fim do tempo, né? Sim.
E aí, Ele estaria então, conosco, nos fortalecendo até o último dia da nossa vida, né? sim. Então, talvez seja assim uma questão do local, né? Local para nós, humano, né? Que não é. Mas eu estou dizendo assim, então Jesus aqui na Terra, ele não pode se apresentar por inteiro do jeito que ele é, senão a gente morre. É mais ou Se menos não, o que vocês falaram, né? sim, a glória dele, né? Uhum. Hoje, E Tudo bom, bem. um dia nós É, entenderemos, são os mistérios, né? Os um dia mistérios que a gente nós acredita e aceita, isso aí. nós cremos, né? Pelo É porque a dogma da gente fé não mesmo, é né? puro o suficiente ainda, a gente está no caminho, né? Da purificação. yeah. Jair, alguma observação sobre o que nós lemos? Então, eu não, não faria uma observação, eu faria uma pergunta, porque na minha mente aqui tem uma perda de um elo da corrente. Nós falamos desse assunto já de várias formas em vários estudos anteriores, não só o último, em vários. O que a linha do tempo, a linha dessas realizações, desses acontecimentos, quando nós rezamos no credo, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou o terceiro dia. Lá no passado, a gente falou, né, que a gente aprendeu com o padre Paulo Ricardo sobre a descida dos infernos para falar, encontrar com Adão lá. Aí a pergunta que surge, Oswaldo, tentando somar, eu estou tentando somar o que vocês falaram. Há uma diferença entre a descida dos mortos antes e depois? Se Jesus, ao subir, eu vou terminar. Se Jesus subiu aos céus na sua ascensão, e sentou à direita do Pai, então, e está escrito aqui, né? Levou para lá nossa a característica humana lá, né? A presença humana lá. Está aqui no que nós acabamos de ler aqui. Então, para onde iria João Paulo II, que foi dado pela Igreja como santo súbito? Então, Eu não consigo conceber que João Paulo II vai para o purgatório. Eu não consigo entender, entendeu? Mas se ele é não está em Porque declarado, não porque eu não consigo, porque eu sou fraco da mente, não. Que eu não tenho não, elementos para entender. Esse elo perdido, essa falta de elementos para mim não, poder. na hora que a igreja declara um santo santo, significa que ele não está mais no purgatório, né? Ele está Mas na o corpo presença dele de ainda está Deus. aqui. Ele Mas o está na corpo presença de dele, Deus, mas o mas em corpo alma. dele, porque o corpo está Exatamente. aqui. Sua alma está na presença de Deus. Sua alma, né? É Não, estamos falando de alma diferente só, né? dos adventistas que creem que os homens, quando morrem, entram no estado de dormição e somente vão acordar na ressurreição. Nós não cremos nisso, nós somos católicos e nós cremos na comunhão dos santos, né? Então, todos aqueles que morrem na graça de Deus, eles ou vão para uma purificação no purgatório, ou eles vão para a presença de Deus, né? Então, aí, a partir dessa ascensão, a igreja continua existindo. Tem o Atos dos Apóstolos, Sim. tem toda uma linha do tempo aí acontecendo isso. Então, essas Aí, pessoas, aí tem as três igrejas, né, Jair? sim, As três igrejas. reconhecidamente, Isso, a reconhecidamente, igreja peregrina, que somos nós, a igreja padecente. padecente, que são do purgatório, e a igreja triunfante, que já está É, na presença de Cristo, né? então, por exemplo, não vamos julgar São Pedro, mas vamos dizer São Pedro. Está na Já está, presença de Cristo. é difícil. Então já existe, já lá, Já existe. corpo celestial lá, Já. Mas assim, como nós já conversamos das outras vezes, a igreja assume que existem apenas dois corpos humanos, materiais, no céu, né? Que é o corpo de Jesus e Nossa Senhora, por enquanto. E nem vai existir, né? Nem vai existir, Vai, porque só Não depois vai do vai, julgamento. existir Só depois do vai julgamento. existir. depois do julgamento, Não, né? Oswaldo, depois do julgamento, porque ele vai ser após a segunda vinda de Jesus, né? É.
E nessa hora os corpos se unem às almas. Né? Exatamente, exatamente. Então, A- Após o julgamento, vai povoar a exatamente. casa de Deus, que é o céu, né? O céu. Então, mas E- e- nós e- pode falar, Oswaldo. Eu ouvi uma explicação muito interessante do padre sobre o céu e os céus. Hum, Ele deu uma explicação muito simples, mas muito profunda, sobre, por exemplo, no Pai Nosso fala do céu e fala dos céus, né? Então, sim. Pai Nosso que estás no céu, singular, né? Céu é onde Deus mora. Ponto, né? E é ali que nós estamos dizendo, a presença nesse céu, onde Deus mora. Pai nosso que estás no céu. Então, lá no céu tem Nossa Senhora e Maria em corpo e alma. Mas quando ele fala, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito assim na terra, como nos céus. Só que é o Nos oposto. céus, é É o plural. oposto. É o oposto. Os céus é o primeiro. E o céu seja feito conforme a sua vontade, assim na terra como no céu, é o Isso, reino de Deus. Os exato, céus, porque exato. existem várias moradas, existem vários céus, porque ali tem os céus onde habitam os santos, tem os céus onde, porque são, por isso Então, que mas Jesus Cristo ele deu fala, eu uma subo para explicação preparar. É, que é assim: o céu é onde Deus habita, né? E os céus é onde habita Deus. Há uma diferença, né? O céu é onde Deus habita, é o lugar de Deus. E os Deus, céus é onde Deus está, onde em Deus todos se os coloca. lugares, né? Em todos os Né? Então, lugares, a Eucaristia é os céus, é os céus, faz parte. né? A missa faz É o parte dos céu. céus, faz parte dos céus, né? Então, aonde Deus ele coloca a sua presença, ali se faz céus, né? Eu achei muito interessante. Mas o céu, especificamente, é o lugar de Deus, é a casa de Deus e provavelmente é o coração do próprio Deus. E é o lugar para onde nós, após o julgamento final, vamos, o céu. Isso, Hoje, isso. os santos, as pessoas que estão, entre aspas, no purgatório, né, porque também já estão indo no caminho dos céus, né, tá, a pessoa não cai mais no inferno quem está no purgatório, porque já tem o, vamos dizer assim, já recebeu o ticket, mas precisa purificar, né? Então, são os céus, habitam os outros. Por isso que Jesus fala: vou subir para preparar o Um lugar para vocês, lugar, porque lá existe muitas moradas. As muitas muitas moradas moradas. são os céus, ok? Em diferentes João, estágios, a versículo gente 4. em diferentes condições que o ser humano até ali ou até nós temos. Mas no final, o destino final nosso é o céu. E por isso a gente fala, né? Isso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O céu Como é o no destino céu, final. É o lá em destino cima. final. É, né? Jair, Oswaldo, vou finalizar a minha questão. Partindo aqui da observação do Rogério, do 661, entregue às suas forças naturais, a humanidade não tem acesso à casa do Pai. Isso, né? Falou 10 vezes aí já, certo? certo. Mas, ainda naquela mesma pergunta, no mesmo conjunto, essa divisão que tem antes da ressurreição de Jesus e depois da ressurreição de Jesus, a descida aos mortos, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, com tudo aquilo que a gente aprendeu de Paulo Ricardo, etc. e tal. E vamos separar, esquece corpo, vamos falar só de alma, né? Só de Hum. alma. Sim. Os profetas, Jeremias, Isaías, Oséias, já estão na No alma no céu. céu. No Céu. céu. Num, A não, partir num da dos ressurreição de céus. Jesus. Não, a alma, Martin, alma. Eles estão num dos céus. Num dos céus.
Bom, Eles, aí eles fica. não estão no céu, como a gente fala. A gente, lógico, pode, Maria talvez, ok? Vânia, Mas lembra, o Eu céu acho vai que a ser um lugar. gente, para a gente entender e facilitar, lembra que tem até uma hierarquia dos próprios anjos? Eu Sim, imagino que, entendeu? É isso que o Márcio está falando, nos céus. Então, assim, o lugar a gente não sabe, mas eu acho que existe uma hierarquia, sim. até no nível dos santos, entendeu? Quero falar, por exemplo, o Papa João Paulo Vamos II, morar no ele céu. vai estar num lugar. Os profetas vão estar, sabe, nesse sentido que Nada eu estou vejo no falando. céu. É. Mas eu acho que eles já contemplam, pelo menos, a Cristo no céu, mesmo que ele sim, não Como tenha um alma. exato. corpo glorioso, entendeu? Porque eles já são Como alma. santos ali, né? Então, Hum. Só a única coisa que a gente tem que muda, que é a pergunta do Jair, eu acho que eu entendo o que está falando, é realmente essas pessoas, por exemplo, João Paulo, quem já é santo, está lá nos céus, ok? Mas só em alma. O corpo vai se unir a essas almas quando Jesus Cristo vier aqui de novo e julgar os vivos e os mortos, fizer o último julgamento, e aí todos os que forem absolvidos, que forem na presença de Deus, que tem que ser todos, inclusive as almas no purgatório, né, vão se unir ao seu corpo e vão para o céu, que é a morada final. E isso só vai acontecer na volta de Jesus Cristo aqui, quando ele fizer o julgamento. Aí os corpos que a gente enterrou no cemitério, tá? Esses corpos vão se recuperar, subir e unir as almas Tá. do próprio corpo. A gente pode dar um pulinho no parágrafo 1028? 1028? Que pulo grande. 1028. Olha aí, então você. Aqui, aqui. O próximo artigo 7 da Constituição. É para a gente ter uma definição disso da igreja que fala dos céus ou do céu, né? Porque Uhum. senão a gente fica muito subjetivo, né? Ó, 1028. Em razão de sua transcendência, Deus só poderá ser visto tal como é quando ele mesmo abrir seu mistério à contemplação direta do homem e a capacitar e o capacitar para tanto. Essa contemplação de Deus em sua glória celeste é chamada pela Igreja de visão beatífica. Ok, né? Qual não será a sua glória e sua felicidade ser admitido a ver a Deus, ter a honra de participar das alegrias da salvação e da luz eterna na companhia de Cristo, o Senhor teu Deus, desfrutar do reino dos céus na companhia dos justos e dos amigos de Deus, as alegrias da imortalidade adquirida. E ainda para fechar, no 1029 diz: na glória do céu, né? Do Uhum. céu, os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus. Então, eles estão, os bem-aventurados estão na presença de Deus, estão no céu, que é a casa do Senhor, e contemplando a sua face, em relação aos outros homens e à sua criação inteira. tá, eles Já continuam trabalhando lá, estão Sim, intercedendo por continuam nós. trabalhando, eles não estão dormindo, não estão eles estão atentos, só que agora participam da plenitude do conhecimento de Deus, né? Da clareza de tudo, né? Uhum. Já reinam com Cristo, ou seja, eles, eles já estão participando da segunda condição da glória de Deus, já não é mais só a glória do ressuscitado, né? É aquela glória do Cristo exaltado. Eles estão já participando do Cristo exaltado, nós ainda não. Nós estamos ainda participando do Cristo ressuscitado pela Eucaristia, que a Vânia bem lembrou, pelos sacramentos, pela fé, pela palavra, né? Porém, os santos, eles já estão, já reinam com Cristo. É diferente, tá? Sim. É diferente. Mas em Mas alma. graças a Deus. Hã?
Mas em alma, não em corpo. Em alma, exato, mas com a ciência plena, com a Uhum. consciência plena. Jair. Para o bem meu e da Vânia, por gentileza, passa uma régua e usando o 1029, céu e céus. É. Sim, A, lei- exato. a leitura não deu a mesma conotação. Qual Não que é deu não, margem não, para ser. não, passa a régua, Oswaldo. E aí agora você já tem elemento para definir o que é céu Exato. e o que é Isso. céu. Maravilha. Ok? Vamos continuar? Maravilha. Quer que eu continue? Sim, resumindo, aí você já leu. Tá, vou ler o resumindo, depois vamos ver se a gente acha outro mais capaz do que eu. Que isso? Resumindo, a ascensão de Cristo assinala a entrada definitiva da humanidade de Jesus no domínio celeste de Deus, de onde voltará. Até lá, no entanto, o esconde aos olhos dos homens. Jesus Cristo, cabeça da igreja, nos precede no reino glorioso do Pai, para que nós, membros de seu corpo, vivamos na esperança de estarmos um dia eternamente com Ele. Tendo entrado uma vez por todas no santuário dos céus, Jesus Cristo intercede sem cessar por nós, como mediador que nos garante permanentemente a efusão do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Entendeu? Aliás, ele enviou o Espírito Santo porque ele estava exaltado, né? Ele já era Cristo glorificado e exaltado, né? O poder lhe foi dado, né? Tem uma coisa aqui na leitura que nós falamos na partilha, mas eu acho que nós pulamos e ninguém comentou, e agora está vindo à minha cabeça. Tem uma hora que fala que a única exceção é Jesus Cristo voltando para São Paulo. Isso, que está lá no final do 26, do 658, 659. 659. Que é o 659. filho abortivo, né? Como um abortivo. A última aparição de Jesus termina com a entrada irreversível da humanidade na glória divina. Então, a última aparição. Ele sobe à glória divina. E simbolizada pelas nuvens e pelo céu, onde já está desde agora sentado à direita do Pai. Só de modo totalmente excepcional e único, ele se mostrará a Paulo. Que É, se é, considera como um aborto, como uma é exceção à verdade, regra é total. verdade. É. Jesus voltou aqui para dar uma arrumada na igreja ainda, E né? para botar Paulo nos eixos. Eu falo, né? É. É. Como uma ação direta, como uma ação direta. Mas, gente, então, por exemplo, todos os santos depois, que nem Santa Faustina, outras, a Josefina, então, o que elas. Aquele que fala que vê Cristo, tá? O santo que Sim, teve. Então, está na presença de Cristo. isso. Então, aí é o ressuscitado, então, é isso, né? Sim, eles já participam da visão beatífica do ressuscitado e glorificado Então, e então exaltado, né? é E isso que eu tô. exaltado. Agora eu estou ficando. Então, essas pessoas, eles viram Cristo glorificado, Cristo do jeito que ele, né? Como que Ele ele é é? hoje. À direita de Deus Pai, com todo o poder, honra e glória. E, Não, como diz não, lá no que Salva, acho que nós. você não está me entendendo. A Não é o Vânia santo tá. morto, não. É o santo aqui na Terra ainda, que teve visões e relações. É isso que eu estou falando. Não é Mas a é como pessoa você que falou, morreu. É a pessoa ele vem em Ah, visão. as conversas de Isso, Santa Faustina. isso. É Então, por exemplo, verdade, Santa né? Faustina, ele fala para ela, ajoelha, entendeu? Assim, É então, é Eu nesse não verdade. acho que ela via ele glorificado, Vânia.
Não, Então, mas era, eu estou porque era falando, Jesus, Jesus, né? ele está lá, mas ele pode É, estar presente do jeito que ele quer. Aí, talvez, ele apareça para nós de maneira ressuscitada, para a gente não morrer. É nesse sentido que eu estou falando. Mas ele continua é. se Pelo fazendo menos como presente, imagem, aparecendo. sonho, Mas aparição, eram né? visões, né? É, É. Deus dá visões, né? É que A nem ela, né? eu acabei de conhecer uma freira, ela não é, ela está beatificada, a história dela, né? Mas Sim. lá em Portugal ela via o menino Jesus, entendeu? E ele aparecia para ela assim. Então tem a história que ela cuidava da cozinha do hospital onde ela trabalhava e ele brincando, aí ela conversava com ele assim, que nem ah, muito bem. Você aí brincando e eu tendo que levantar às 4 da manhã para acender o fogão. Aí disse que ela chegava na cozinha, o fogão a lenha estava aceso, entendeu? Que Então, lindo. assim, é. E ela tem um santuário que foi feito de uma família por causa de um milagre que ela intercedeu. Mas eu estou falando assim, tem pessoas que têm visões, né? E é nesse. Tem Visão. manifestações místicas, né? É, É. é. Então tá, É. desculpa, hoje eu estou cada hora trazendo uma coisa, mas são coisas que estão vindo na Não, minha. mas é importante para que a gente não fique também ali né, na letra, né? Senão a gente já vira, né? É, Mas para Deus nada é impossível. E esse fato de Paulo é um exemplo. Deus faz o que quer, né? sim. Aquela discussão nossa sobre Moisés, mas como que Moisés e Elias apareceram no Monte Tabor? Então eles estavam vivos, e tal. Deus faz o que ele quer, Sim, sim, sim. né? E é o interessante que você fala sobre o Monte Tabor, Deus aparece, mas ele não aparece. Ele aparece no meio de uma nuvem e uma voz. Sim. Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Né? São o segundo momento da presença da Trindade, né? Né? Vamos continuar? Sim. Então nós vamos ver de onde virá julgar os vivos e os mortos. Eu vou ler um pouquinho, tá bom? Ele voltará na glória. Oh, glória. Maranata, Senhor, né? Cristo já reina pela igreja. Cristo morreu e viveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos, conforme Romanos 14, versículo 9. A ascensão de Cristo ao céu significa sua participação em sua humanidade, no poder e na autoridade do próprio Deus. É aquilo que a gente estava conversando, né? A humanidade começa a ter a participação no seio de Deus. Jesus Cristo é Senhor, possui todo o poder do céu e da terra. Está acima de toda autoridade, poder, potentado e soberania, pois o Pai tudo submeteu aos seus pés, conforme Efésios 1, do 20 ao 22. Cristo é o Senhor do cosmo e da história. Nele, a história do homem é mesmo e mesmo toda a criação encontram sua recapitulação, sua consumação transcendente. Como Senhor Jesus, como Senhor Cristo é também a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Elevado ao céu e glorificado, sendo tendo assim cumprido plenamente a sua missão, ele permanece na terra em sua igreja. A redenção é a fonte da autoridade de Cristo, em virtude do Espírito Santo, exerce sobre a igreja o reino de Cristo já está misteriosamente presente na igreja. Germe e início deste reino na terra. Desde a ascensão, o desígnio de Deus entrou em sua consumação. Já estamos na última hora, conforme diz 1 João 2,18. Portanto, a era final do mundo já chegou para nós. E a renovação do mundo
está irrevogavelmente realizada e, de certo modo, já está antecipada nesta terra, pois já na terra a igreja se reveste da verdadeira santidade, embora imperfeita. O reino de Cristo já manifesta sua presença pelos sinais milagrosos que o acompanham seu anúncio pela igreja. Que, vamos dar uma conversadinha sobre isso? Então, Cristo reina pela igreja. É aquilo que a gente já tinha papartilhado, que a Vânia papartilhou, né? Ele já está com a gente na Eucaristia e tal, é o ressuscitado, mas também ele reina na igreja, né? Então, existe o aspecto, né, de que o reino de Deus já está acontecendo na igreja. Eu achei, achei é Então, muito bom. Oswaldo, quando você leu aqui, queria reler um pouquinho aqui no 669, falando 669. a redenção é a fonte de autoridade que Cristo, em virtude do Espírito Santo, exerce sobre a igreja. Então, assim, o que eu quero falar o que eu entendo e eu quero opinião vossa, né? Então, eu, toda missa é refeito, né? É oferecido outra vez o corpo de Cristo. A gente vive tudo aquilo ali no altar. Então, eu, eu, eu sinto assim, ainda nós estamos numa transição onde tudo ainda, os pecados que existem, tudo Cristo continua oferecendo ao Pai, Hum? e Exatamente. ao mesmo tempo é assim, é algo, tá vendo? O reino de Cristo já está misteriosamente presente na igreja, Já está. semente e início deste reino na terra, né? Sim, Então, lembra quando a gente fala que não tem tempo para Deus, né? O Sim. tempo não existe, é muito difícil para nós entender a questão, entendemos isso. né? Mas no meu entender, o sacrifício de Cristo continua sendo oferecido para nossa. Ele morreu e venceu o pecado e a morte, mas como ainda somos pecadores e estamos aqui nessa terra, é como se assim ele está junto de nós, né? É elevado ele e nós, né? Ao Pai para que isso seja cada vez. Então é quando fala que o mundo, né? Nós estamos no fim, né? Sim. Aquilo que ele fez, ele já fez, Já é a consumação, tudo está consumado, né? mas como ainda nós estamos aqui, isso, pelo tempo que não existe tempo para Deus, continua sendo, de uma certa forma, feito. Isso ainda está sendo realizado, né, Vânia? Isso, é nesse Que sentido, é, é que eu tenho dificuldade de já falar. é, é o termo que fala aqui, né? E a renovação do mundo está irrevogavelmente realizada. Uhum. Ela, ela está acontecendo. Sim. E é imparável, não Uhum. se para, porque vai haver a consumação dessa fase, né? O sacrifício vai cessar quando o último dia chegar, né? Aí não haverá mais necessidade, porque o julgamento já foi feito, tudo aquilo que passou já passou, né? E aí, enfim, mas nós estamos ainda na realização, né? Mas entende que nós já vivemos no reino dos céus, aqui. Já Já estamos no estamos reino do nesse céu. reino dos céus, Já quando estamos. É. estamos junto de Cristo na missa. Nós não estamos no céu, mas nós Mas nós já. participamos dos céus. Isso, Né? exatamente. E Uhum. aqui fala uma coisa, que a igreja se reveste da verdadeira santidade, embora imperfeita, que é o que Sim, confirma isso. Nós ainda estamos no processo, né? E Sim, vamos continuar no processo, e o processo é constante. Ele, como sim, você falou, ele vai até o dia da próxima vinda de Jesus Cristo, quando ele julga. Aí, como você sim. falou, tudo que nós conhecemos aqui deixa de existir do jeito que a gente conhece e tudo se transforma na nova, como o Jair fala, na nova economia. Essa é a Sim. última. É útil.
Então, e eu sinto, né, quando ele vir, então, assim, é, quem tiver aqui, isso não vai ser mais isso, entendeu? Não Exato. vai ser terra mais, porque não vai ter mais nós aqui peregrinando. Acabou, vai ser de outra Sim. forma. Mas vai Isso. ser muito melhor, tenho certeza, Sim, Vânia. sim, sim, com a Bom, Eu sei depende. que graça dele, se Deus quiser. Depende. Depende de qual o caminho que você escolheu. não, com Deus vai ser melhor de qualquer jeito. Vai ser muito Fala, bem. gente. Vamos inserir aí, para ajudar aí, para contribuir, Oswaldo, vamos inserir um termo que é visto na Sagrada Escritura e também na liturgia. Hoje a gente está enxergando esse termo com mais facilidade, com a ajuda de Santo Agostinho. Hoje se fala muito em fins dos tempos, no plural. Então, quando ele diz que o reino já está aqui, o que vem para o futuro, ele não é cronologicamente através de calendário, ele é através de acontecimentos. Então, por isso que não é fim do tempo, é no plural, fins dos tempos. Os Por cada tempos, né? acontecimento vai ter um tempo. Sim, Vai ter outro acontecimento, depois vai ter outro acontecimento. E assim até o final da vinda, segunda vinda de Jesus. Né? sim, Então, aí fica mais fácil de entender por que que é e não é ao mesmo tempo. Porque estão vivendo um tempo, depois tem outro tempo, e depois tem. Mas aí, só para configurar, Oswaldo, a inauguração disso aí é a ressurreição de Jesus, que nós sim, estudamos esse tempo atrás. A ressurreição de Jesus marca esse fim de um tempo e começo do outro, né? sim, Amém? sim. Amém. Eu Ô, queria ô, só passar isso daqui que a Wanda comentou sobre a permanência de Jesus pela Eucaristia. Se você sim, pegar o 669, aqui no segundo, na segunda linha, sim. elevado ao céu e glorificado, tendo assim cumprido plenamente sua missão, aconteceu, ele permanece na terra em Em sua. sua igreja. É, É, é isso aí. exato. Só E, e a outra linha que ela leu em virtude do Espírito Santo que exerce sobre a igreja. Então, o Espírito Santo que realiza todos os sacramentos, Eucaristia, batismo, tudo, né? É a realização do Espírito Santo enviado por Cristo, né? Oswaldo, inclusive essas Bem mensagens, claro. Oswaldo, Hã? essas mensagens que foi citada agora há pouco, de Santa Faustina, etc, etc, etc. Sim, Também não dá para considerar outra obra senão do Espírito Santo. exato, exato. Eu não preciso ter a materialidade para que a mensagem tenha acontecido, né? Pode ter sido visões, aliás, foram visões permitidas pelo Espírito Santo, são arrebatamentos, né? Os santos têm muito arrebatamentos, né? Então eles se deslocam, a sua alma vai para determinados lugares e ali acontece a manifestação da comunicação. Isso daí para nós é um mistério, é a parte mística que é maravilhosa, né? É linda, mas que é só para quem tem fé que vai realmente crer e entender isso. Aquele livro lá que vocês leram da Santa Catarina Emmerich, né? Uhum. É uma Antônia coisa leu, eu maravilhosa. não. É Só É não. uma, maravilhoso. co- é uma coisa maravilhosa. É revelado detalhes, tintim por tintim, né? Deus teve uma conversa pé de ouvido com Santa Catarina Emmerich, que foi mostrando ali detalhes, pelo amor de Deus. Então, isso E ela é ainda fala, né? riqueza. E, Ela e, e ainda aí fala, cai na. não sei se eu estou doida ou se eu esqueci. Isso, Ela não sabe mais o que que é parte dela e parte, né, de Deus. exato. E Assim, aí, ó, é a última linha aqui, ó. O reino de Cristo já manifesta sua presença pelos sinais milagrosos. Isso é É, milagre? É milagre. É milagrosos que acompanham seu anúncio pela igreja, né? Se não for pelo anúncio da igreja, se não for pelo crescimento,
né? Nada tem sentido. São pequenos milagres e grandes milagres, né? Todas as missas. Porque a gente estava Exato. em Pittsburgh no final de semana e a gente assistiu uma missa. Nós Sim. fomos à nossa igreja e quando a gente chegou lá, para nossa surpresa, era uma missa específica para surdos e mudos. Eu nunca tinha Entendi. visto uma, né? Mas conta para isso mais perto. Foi interessante isso daí dentro, serve até como uma pequena partilha. Nós estávamos em Pittsburgh andando para lá e para cá à toa, e a gente eu já tinha pré-planejado de ir no domingo numa igreja que a gente sabia que era perto do hotel que a gente estava, mas quando a gente estava andando, voltando de um parque para o centro, para downtown Pittsburgh, a gente olhou para o alto de uma montanha, né? E deu para ver uma igreja bonita lá em cima, né? Eu bati o olho naquela igreja. Quer dizer, quem viu foi a Rosélia. Eu estava dirigindo e tentando me descobrir dentro daquele trânsito horroroso que tem lá, né? Aí olhou para cima, olha a igreja lá. Eu falei, é bacana, deve ser um lugar muito bonito pela paisagem. E Vamos aí, o que lá. que nós fizemos, né? No outro dia eu falei, onde é que nós vamos, né? Eu queria confessar numa igreja que tinha confissão no domingo, mas a missa era em outra. Eu olhei e falei, quer saber de uma coisa? Eu queria ir naquela igreja lá em cima, tá? E aí a gente foi. A missa, para ter umas ideias, o lugar era lindo, mas a missa era para surdo-mudo, tá? Eu nunca tinha participado de uma. E a gente sentou mais ou menos na frente da igreja, onde a gente senta, né? E aí o pessoal do Ministério do Acolhimento, veio um senhor, né? Ele veio e começou a conversar com duas senhoras que estavam bem no banco da frente da gente. Uma delas era surda, né? E aí conversando com ela e tal coisa, e aí ele olhou para nós e olhou para mim, né? E falou assim: Eu não conheço vocês daqui, né? Eu falei: Não, a gente é de outro lugar, né? Ele Aí ele passa. falou: Seja muito bem-vindo e não sei o que mais e tal coisa. E foi profundo, né? E a leitura da missa vinha justamente na nossa entrega do nosso serviço, né? Que era a homilia da semana passada. E aí o que que acontece? Ele vira, volta para nós dois e fala: vocês, o padre, o jeito, falou: vocês dois, vocês podem carregar e levar a hóstia e E o ainda vinho, né? daquele jeito. Oferecer o corpo e o sangue para Ofertório. o ofertório, né? Eu falei: sim, ué, seria uma honra poder fazer isso, né? E aí vem justamente a leitura, fala, né? A gente impuro, incapaz, o que a gente pode fazer aqui dentro, uma das coisas é justamente levar o pão e o vinho e oferecer, né? Aí é o que a Roseli falou. Você quer mais do que a quantidade de palavra que Deus fala? Sim. Lógico, vocês escutam, não faz o mesmo sentido do que para nós, né? Mas você chegar lá dentro é uma atrás da outra, é Deus falando, né? Acorda, você está sendo observado. E Não um pode nem povo te falar, simples, lá né, já. Ué? É uma comunidade simples também. Muito simples, né? As pessoas lá. Que É, gostoso. é, Foi Muito o que eu bonito, ó. falei desde o que eu tive na primeira viagem para no caminho de Santiago e que a Vânia que nós tivemos agora nessa daqui. Os milagres eles acontecem para nós, todos nós, todo dia, o tempo todo. A gente É. que não percebe, que às vezes não está aberto para perceber. A é o Vânia, coração duro. nessa ida, acontecia milagres com ela, assim, a cada dia, a cada passo que a gente dava lá, acontecia uma coisa que ela falava assim, não, não é possível. Não é possível. Maravilhoso. Conta para Por quê? nós, Vânia, as Eu disse, partes. não, é porque a gente estava lá. Não, não é. Porque a gente estava aberto para perceber o que estava acontecendo. Sim, Exato. exato. É o coração aberto que faz a diferença, né? É Deus só pode exatamente. falar num coração aberto, atento e vigilante, porque distraído e ocupado e orgulhoso, esquece, né? Né? Um dia a Vânia vai contar para vocês, mas foi impressionante. Fazer um livro, livrinho. Né? Ela Uma fez um memória. diário. Uhum. Uma palhinha, Vânia. É, Vânia, só Não, uma. não, é assim, depois eu mostro, mas nessa caminhada eu pedi para Jesus assim que eu queria vê-lo todo dia.
e que possível que eu pudesse ir à igreja, mesmo que não tivesse missa, que eu pudesse entrar numa igreja e visitá-lo. E que eu pudesse vê-lo naquele que eu encontrasse e que aquele que me encontrasse pudesse vê-lo. Era isso. Uhum. E aí foram 23 dias, não teve nenhum dia que eu não encontrei uma igreja aberta, porque no outro, na minha outro caminho, era uma frustração minha que tudo fechado, entendeu? Sei. Aí, por exemplo, ele me trazia para a igreja, assim, um dia eu falei, era adoração, entendeu? Eu não sabia que tinha adoração, nada, eu falei, vamos, porque eu vi uma igreja aberta, eu tinha que entrar, mesmo que Uhum. fosse pouco. E aí era adoração. Aí nós, então assim, nós participamos de adoração, nós fomos num mosteiro onde não era uma missa, mas era a liturgia das horas feita por freiras, nós fomos numa missa feita por um padre velhinho com freiras franciscanas, sabe? Que elas cantavam, mas não é que eu sabia, não sei se vocês entendem, é esse que é Sei. eu passando e vendo o negócio e era ele me convidando, entendeu? Então teve muito disso. E teve situações assim, por exemplo, eu andando na rua, eu vi uma velhinha linda, os olhos, eu tenho o rosto dela, o olho azul desse tamanho, assim, e em Portugal toda mulher assim usa um aventalzinho, sabe? Que parece um Uhum. vestidinho assim. E ela estava andando meio com dificuldade, e ele estava à frente, ele não estava junto comigo. Aí eu olhei para ela assim e falei: Bom dia, tudo bem? Aí o olho dela começou a chorar. Oh, meu Deus. Aí eu falei para ela assim: posso te dar um abraço, sabe? E aí eu abracei ela, beijei ela, falei que Deus amava ela. Então, aí fui eu mostrando ele para alguém, né? Aham. E é isso. Aí um dia encontrei uma outra velhinha com flores numa bicicleta, e aí eu falei para ela: Nossa, você vai arrumar, porque a igreja, o cemitério, é tudo com flor natural, muito bonito. E eu tinha passado uma igreja no morro assim, e eu estava descendo, e ela ia subir o morro. Aí ela falou assim: Não, eu vou ao cemitério. Aí eu falei: Ah, tá. As Aí, flores do jardim dela. aí ele perguntou: Essas flores é do seu jardim? São todas do meu jardim, não sei o quê. Aí, não sei o que nós falamos, que aí ela falou assim, acho que desejamos um bom dia, que Deus abençoasse, alguma coisa assim. Aí ela fala assim, que as flores mais bonitas é para a gente cultivar no coração, que seria a bondade, a nossa humildade, sabe? Assim, então, assim, do nada a mulher, daí quem estava falando aquilo para mim, entendeu? Então, Jesus, com certeza. esses encontros que Deus proporcionou assim diariamente algo assim para nós, né, nessa caminhada. Isso que ele falou do anotar é isso, é que eu não vou lembrar tudo, né? Mas foi maravilhoso, Que gostoso. muito É, bom. é uma experiência do Espírito Santo mesmo, né? É, Sim, um- sim. é uma experiência da graça de Deus. É. E só parando mesmo, né, Vânia? Porque a correria, às vezes, ela nos impede mesmo, né, de enxergarmos o que está, como o Rogério diz, né? Os milagres estão acontecendo a todo momento, né? Mas Eu, nós eu, temos que eu, parar. porque assim, quando a gente já acabou a caminhada, a gente já tem uma tendência a voltar, a voltar ao que era, A né? correria, Então, a né? gente tentou lá ir à missa diária, a gente tentou, mesmo nas semanas lá, e agora eu estou tentando fazer algo, né, para eu manter isso, entendeu? Então, vamos ver. Deus sabe tudo, Ele vê tudo, né? Sim, que Ele, bom. E é ele... estranho, porque a gente tem uma falta de andar. Parece que tá faltando uma coisa, tem que andar. Verdade, que legal. Vocês andavam Vem quanto aqui por dia, visitar. Rogério? Só por curiosidade. Teve, vamos dizer assim, numa média Uma de média. 20 a 22 quilômetros por dia. Nossa, bastante, hein? Teve dias que chegamos a andar até 32 quilômetros, teve dia que nós andamos 14 quilômetros, mas a média de 20 a 22 quilômetros por dia. Nossa, que maravilha. Aí, com o calor que teve, a gente saía bem cedo, por causa de não pegar o sol, entendeu? Sim, que delícia.
O- Um dia a gente faz Obrigado pela uma apresentação da viagem. maravilha. E vão estar sempre partilhando com a gente, dando essas colheres de chá para a gente, tá bom? Tá, joia. Agora. Ô, pessoal, antes da gente continuar, infelizmente, a Vânia não está com a cabeça boa. Nós marcamos, a gente faz a reflexão no Evangelho uma vez por mês e Sim. aceitamos e temos, então, um outro encontro do grupo às 3h30. Então, nós vamos Ah, tá sair bom. às 3 horas. Eu peço Então desculpa. tá bom. Tá? Deu uma Então encavalada vamos aí. fazer a nossa partilha. O que que vocês acham? Porque falta Sim, 10 mais minutos. 10 minutos, dá 1h30. Eu acho que estaria de boa medida. O que Sim, Sim, vocês acham? Jair, ok, Jair? Nos Ok? desculpe. Pode ser assim? pode. Então tá bom. Então, ó, nós paramos. Então nós vamos retornar, né? À No espera que tudo lhe seja submetido. 671. 671. Nós vamos retornar no 671 08 do 8. Vou marcar aqui. 08, Michigan. O Eu marco próximo Michigan, dia, mas dia vocês não estão em 22. Michigan, né? Então, nós já Estamos de volta em voltamos. casa. Vocês já voltaram para Michigan. A gente deve estar indo para o Brasil. Deve estar indo, não. Nós vamos para o Brasil no dia 3 de novembro. 23 de novembro e nós ficamos 3 meses. Ai, que Oh, vai maravilha! passar em Limeira, hein, Rogério? É, tá no programa. Oba, oba, Na oba, realidade, oba. nós vamos ficar em Poços de Caldas, será o nosso lugar base. E de lá a gente vai estar andando para os outros lugares. Mas fala, Então, bom. vamos fazer a partida e depois aí ele para de gravar, Tá. né? Porque nós estamos. Ah, é, desculpa, é verdade. Combinado, combinado. Jair, faz um geral para gente aí, Jair. Não, eu vou fazer a minha A partilha, sua certo? partilha. A minha partilha, seja minha, que posso vai fazer? começar no, Quer ver? que vai começar no 662. Eu vou ler ele inteiro, porque é muito profundo aí. E quando eu for elevado à terra, atrairei todos os homens a mim. A elevação na cruz significa e anuncia a elevação da ascensão ao céu. É o começo dela. Jesus Cristo, o único sacerdote da nova e eterna aliança, não, ó, esse aqui, ó, não entrou em um santuário feito por mão de homem, e sim no próprio céu, a fim de comparecer agora diante da face de Deus a nosso favor. No céu, Cristo exerce em caráter permanente seu sacerdócio. Por isso, é capaz de salvar totalmente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, visto que ele vive eternamente para interceder por eles. Como sumo sacerdote dos bens vindouros, ele é o centro e o ator principal da liturgia que honra o Pai nos céus. Perfeito. Palavra do Senhor, 662, né? perfeito. Maravilha. Roseli, Rogério, Marco, Vânia. Sim, mas assim, vou ficar com esse 670 aí, ó. Depois da ascensão e quando ele termina lá, que o reino de Cristo manifesta já a sua presença pelos sinais miraculosos. Porque é cheio, todo dia tem, e a gente precisa se apegar mais a isso, para a gente ter mais, até fé, né? Esperança. Porque não é todo dia que a gente acorda e vai com tudo. Sempre a gente cai. A gente precisa ver isso, né? Amém. E eu Amém. continuo em cima do que a Roseli falou aqui dentro, só reforçando isso, que também foi o que o Rogério falou e a Vânia também estava falando. A gente precisa ter um coração menos duro, a gente precisa olhar para o nosso dia a dia e olhar nas pequenas coincidências os verdadeiros milagres. A gente precisa olhar as coisas e entender que Deus está falando com a gente o tempo todo.
E quando a gente está passando as nossas dificuldades, os nossos problemas, ou mesmo as nossas alegrias lá dentro, você vê a confirmação, você vê, principalmente na hora dos momentos mais difíceis, você vê, se você abrir seu coração direitinho, né, se você tiver um coração mais de carne, não de pedra, né, você vai entrar, vai escutar a mensagem de Deus. E foi como a Vânia falou, no caso das pessoas que falam, como a senhorinha falou lá das flores mais bonitas que a gente tem dentro do coração, são pequenas mensagens que você olha e fala assim: isso foi diretamente para mim. E é. Só que a gente, no nosso endurecimento, a gente passa por cima, como você falou, a gente não dá o tempo. A gente olha e fala: não, estou com pressa, isso não é importante. Mas é aí que está. E isso é na fé, esperança e amor, no tripé, né? A esperança ela é alimentada justamente por esses pequenos detalhes, que são, na verdade, a maior prova de amor e que a gente deve ter a maior fé. É isso. É isso que eu queria falar. Amém. Amém, amém. E é isso aí, fala assim, que Deus fala conosco nos momentos de silêncio. Na verdade, se você entende amplamente a questão de silêncio, é naquela que você silencia os seus pensamentos, você silencia as suas preocupações. Você não tem que estar dentro de um quarto escuro, fechado, com o olho fechado, tudo pá. Não. Você tem que estar dentro dos seus momentos que você consegue silenciar as suas ansiedades, pensamentos, angústias, preocupações e tudo mais. E aí você vai perceber, é como se abrisse uma janela que você percebe coisas que Deus está falando com você o tempo todo. Isso que aconteceu conosco lá, e o meu aprendizado de hoje foi a constatação de Jesus glorificado como carne e alma no céu. Para mim, eu não tinha essa realidade até então. Então, foi meu aprendizado de hoje. Que bom. Uhum. Querida. Vânia, Eu só tenho a agradecer. Eu acho que assim, existem coisas que a gente não tem uma resposta própria, né? Mas o que a gente ouve aqui, né, nesse pouquinho de tempo faz um bem tão grande, né? Eu acho que Deus, no mistério dele, ele nos ama e quer cada vez se revelar mais. E para mim, estar aqui reunido é uma revelação, né? Dele para cada um de nós. Então, assim, é um aprendizado que nos preenche. Então, que Deus possa continuar ou glorificado ou ressuscitado, transformando nossos corações e as nossas vidas para que a gente possa ser mais Ele um pouquinho. amém. Amém. O Vânia, o Martin partilhou aí no passado um tempo, esse passado bem próximo do que você acabou de partilhar aí. Uhum. Essa semana aqui a gente fez um estudo com o pessoal da igreja aqui em casa sobre o diálogo, né? E aí a gente falava, o Rogério, justamente isso que você falou. A gente partilhou e na partilha surgiu assim: sem o silêncio não existe diálogo, né? Se a gente não cala, a gente não escuta, né? Então, se não há silêncio, não existe diálogo. Quando a gente está muito barulhento, a gente não é diálogo, é só conversinha, é só papo furado, né? O diálogo ele surge justamente no silêncio. E o diálogo com Deus não é diferente, né? Esse diálogo ele surge no silêncio do nosso coração. E aí essa última linha aqui do 669 que o reino de Cristo já misteriosamente está presente, né, através da igreja. Se ele está presente, eu creio que ele está presente aqui. A gente vai sair dessa live, ele vai continuar presente, o reino de Deus vai continuar presente. Uhum. E essa manifestação do reino, ela vem de tudo quanto é lado, né? Nas velhinhas com flores, né? Nos cachorrinhos, nas pessoas necessitadas,
nas pessoas difíceis às vezes, né? Até mesmo no sofrimento, né? Porque como o Jair partilhou, né, a exaltação, a elevação de Jesus no céu, é, a elevação dele no madeiro foi o início da elevação dele no céu, né? A elevação dele no sofrimento foi o início da glorificação dele. Isso daí para a gente é maluquice, né? Começou Então, aí, né? se a gente tiver com o nosso coração quieto e atento ao reino que está acontecendo ao nosso redor, né, como vocês fizeram essa experiência de estar focado somente nessa peregrinação, se a gente pudesse fazer isso sempre, né, Vânia, como você se propôs, né, seria Queria partilhar necessário. rapidinho. Estou lendo um livro de Inácio Larranaga, chama Transfiguração. Vocês conhecem? Não, não conheço. Eu ouvi É falar. bem pequenininho e ele propõe Não da é um gente. caderninho assim, nem um livro, é um Eu vou caderninho. depois mandar a foto dele. Ele propõe da gente fazer o que ele chama tempos fortes, meia hora por dia. Mas é mais ou menos o que eu acho que o Marte já faz, vocês já devem fazer, né? Mas é o momento com Deus. E aí ele fala que todo mês nós temos que fazer um deserto de 4 horas. Ele propõe 4 horas, só você e Deus. E ele propõe de você ir para um lugar de natureza, né? Mas aqui, quando tiver o inverno, não vai dar para ir para nenhum lugar natural. Dá, né? Mas Dá mais Mas frio, né? o livro é tão bacaninha, viu? É um programa de santificação. Chama Ah, que esse legal. negócio. Compartilha com a gente, Vânia, depois no Assim, grupo. para mim está sendo muito bonito. Sabe quando você compra as coisas e deixa lá e não, e aí eu redescobri, mas Sim. eu acho que é Deus que quer que eu leia São os esse livro milagres, são os agora, né? milagres acontecendo, né? É Aí verdade. eu mando para vocês, viu? Mas Maravilha. Então tá bom. Foi muito gostoso estar com vocês de volta. É sempre bom estar junto com o Jair, com a Roseli, com a Marta, mas quando tem mais irmãos assim, é muito bom, viu? Foi muito gostoso revê-los, viu, Rogério e Vânia? sim, para nós é a mesma Obrigado por coisa. voltarem a participar. Sim, sim. Maravilha. Fim, ok? Tá bom, Ok? então, Senhor, queridos. nós te agradecemos pela vossa bondade, pela vossa misericórdia, sempre olhando para nós e nos ensinando, se dignando, Senhor, a vos curvar para nós e nos ensinar como o pai ensina os seus filhos, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Nós te agradecemos pelo vosso amor infinito. Nós te agradecemos, Jesus amado, pela graça que nos concedestes. E te agradecemos, ó Espírito Santo, por toda a obra que continuas a realizar a todo momento na nossa vida, no nosso dia a dia. Hum. Te agradecemos, Maria Santíssima, nossa mãe, porque está sempre com o olhar para os nossos familiares, para nós, para a nossa família, pedindo a intercessão do vosso Filho. Nós não somos dignos, mas tu nos escolhestes, ó Pai amado. Tu nos chamastes, ó Pai. E por isso, Senhor, nós pedimos. Completai a obra que iniciasse em nós, Senhor, e todos aqueles que estão à nossa volta, para que nós possamos contribuir para que o teu reino, Senhor amado, para o crescimento do teu reino, que já está no meio de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado Santificado seja o seja o vosso vosso nome. nome. Venha a Venha a nós o nós o vosso vosso reino. reino. Seja feita a Feita a vossa vossa vontade, vontade, assim na assim na terra terra como como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-nos o Deus que é todo-poderoso, e é Pai, é Filho, e é Espírito Santo. amém. Obrigado, Essa gente. palavra. Um abraço. Gente, uma boa tarde. Deus abençoe, um bom fim de semana e